Apocalipse. Capítulos 15 e 16. Estrutura do livro. 6. As 7 taças da ira. Capítulos 15 e 16. 7 anjos derramam taças cheias da ira de Deus sobre a terra, resultando em pragas e desastres finais. Vamos explorar o tema das 7 taças da ira descrito nos capítulos 15 e 16 do livro do Apocalipse. As 7 taças da ira, capítulos 15 e 16. Capítulo 15. Preparação para as taças. João vê no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Ele vê um mar de vidro misturado com fogo e aqueles que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome, de pé ao lado do mar, com harpas de Deus. Eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, louvando a Deus por suas obras maravilhosas e justas. O templo do tabernáculo do testemunho no céu é aberto, e os 7 anjos saem do templo, vestidos de linho puro e brilhante, com faixas de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes dá aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. O templo se enche de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém pode entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos sejam concluídas. Capítulo 16. Derramamento das taças. 1. Primeira taça. O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra, e surgem úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que têm a marca da besta e adoram sua imagem. 2. Segunda taça. O segundo anjo derrama sua taça no mar, e ele se torna como o sangue de um morto, e todas as criaturas vivas no mar morrem. 3. Terceira taça. O terceiro anjo derrama sua taça nos rios e fontes de água, e eles se tornam sangue. O anjo das águas declara que Deus é justo em seu julgamento, pois eles derramaram o sangue dos santos e profetas, e agora têm sangue para beber. 4. Quarta taça. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e ele é dado o poder de queimar as pessoas com fogo. As pessoas são queimadas com grande calor, mas blasfemam o nome de Deus e não se arrependem. 5. Quinta taça. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e seu reino é mergulhado em trevas. As pessoas mordem suas línguas de dor e blasfemam contra Deus por causa de suas dores e úlceras, mas não se arrependem de suas obras. 6. Sexta taça. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, e vão aos reis do mundo inteiro para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. 7. Sétima taça. O sétimo anjo derrama sua taça no ar, e uma grande voz sai do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Há relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. A grande cidade se divide em 3 partes, e as cidades das nações caem. Babilônia, a grande, é lembrada diante de Deus para lhe dar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fogem, e as montanhas não são encontradas. Grandes pedras de granizo, pesando cerca de 1 talento cada, caem do céu sobre as pessoas, e elas blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo, pois a praga é extremamente severa. Significado e temas. Juízo final. As taças representam o julgamento final de Deus sobre a terra, trazendo pragas e desastres que culminam na destruição do mal. Justiça divina. As pragas são uma resposta justa à rebelião e à maldade da humanidade, especialmente daqueles que adoram a besta. Arrependimento e blasfêmia. Apesar das pragas, muitos continuam a blasfemar contra Deus e se recusam a se arrepender, mostrando a dureza de seus corações. Vitória de Deus.
O derramamento das taças culmina na vitória final de Deus sobre o mal, preparando o caminho para a nova criação. Esses capítulos são fundamentais para entender a natureza do julgamento divino e a consumação do plano de Deus. Ouça a leitura dos capítulos 15 e 16. Reflita. Ore pedindo a ajuda do Espírito Santo para que venha sobre ti o entendimento. Que o Eterno nos conceda a compreensão. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 15. E vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas se cumpriu a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre o seu sinal, e sobre o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que diz: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, Senhor, e glorificará o teu nome? Porque só tu és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos se manifestaram. Depois disso, olhei, e eis que se abriu o templo do tabernáculo do testemunho, no céu, e saíram do templo os 7 anjos, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e tendo os seus peitos cingidos de cintos de ouro. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça da glória de Deus, e do seu poder, e ninguém pôde entrar no templo, até que se cumpriram as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi uma grande voz vinda do templo, que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as taças da ira de Deus. E o primeiro partiu, e derramou a sua taça sobre a terra, e caiu uma chaga nojenta e grave sobre os homens que tinham o sinal da besta, e sobre os que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e tornou-se como o sangue de um morto, e toda a alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és, e que eras, e que hás de ser, porque assim julgaste. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber, porque são dignos. E ouvi outro do altar dizer: Assim também, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para abrasar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram de lhe dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o assento da besta, e o seu reino estava cheio de trevas, e roeram a língua de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secou-se a sua água, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Pois são espíritos de demônios, operando milagres, que vão aos reis da terra e de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não vejam a sua vergonha. E ajuntou-os num lugar chamado em hebraico Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que os homens estiveram sobre a terra, um terremoto tão forte e tão grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia lembrou-se de Deus,
para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. E caiu sobre os homens uma grande saraiva do céu, cada pedra do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.